E aí galera do oitavo ano, espero que vocês estejam bem, desde já um bom dia a todos, né, quem está assistindo aí a nossa aula. E hoje galerinha a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, falando sobre o primeiro reinado aqui no Brasil, porém hoje a gente vai encerrar, né, o nosso conteúdo aí falando sobre essa questão do primeiro reinado. Como vocês sabem, a gente já falou todos os pontos, né, o primeiro reinado começa lá em 7 de setembro de 1822, quando o Dom Pedro I, né, declara aí a independência do Brasil de Portugal, e aí ele vai ficar de 1822 até 1831 como imperador do Brasil, e a gente desfrutando aí dessa questão do primeiro império. É um primeiro império muito conturbado, né, cheio de reviravoltas, né, a autonomia do imperador muitas das vezes questionada, né, o Brasil é totalmente fragmentado, e a tentativa do Dom Pedro em unir o nosso país, várias e várias manifestações e revoltas que irão acontecer dentro do nosso país contra a figura justamente do imperador, né? Então, assim, são esses pontos, né, galera, voltados aí para essa questão. Como vocês sabem, a própria Confederação do Equador, a Guerra da Cisplatina, né, que foi quando a gente perdeu lá o território para o Uruguai, né? Então, a própria Confederação do Equador, liderada pelo Frei Caneca, né? Então, essa série de acontecimentos, ela foi de fato desgastando, né? Desgastando aí essa figura do imperador diante do cidadão, né? Sem contar que os grupos portugueses que ainda viviam por aqui, né, ficavam sob aquela pressão de recolonizar aí o Brasil, a morte e a troca de trono lá em Portugal, né, que fizeram também acelerar a volta lá essa tentativa de volta do Dom Pedro, tá bom? Pois hoje, galera, né, chegando ao fim aí, a gente vai falar justamente sobre essa questão aí do fim do primeiro reinado e a abdicação do imperador, né, e a sua volta a Portugal, tá bom? Então vamos lá, né? Sem mais delongas, espero que vocês possam estar assistindo o vídeo, lembrando que o módulo, eu acho que chega essa semana, com certeza vai chegar aí essa semana, tá bom? Pra gente dar continuidade agora com os módulos, beleza? Então vamos lá, galerinha, como eu falei para vocês, né? Agora a gente vai encerrar essa parte aí, esse conteúdo falando sobre o primeiro reinado brasileiro, tá bom? Mais uma vez só revisando todo o período que ele durou, né? De 1822 até 1831, tá bom? Que foi o fim aí, de fato, do primeiro reinado aqui no Brasil, né? E a abdicação do Dom Pedro I. Então, primeira coisa, galera, com o decorrer do tempo e a insatisfação do povo sobre a figura do Dom Pedro, se formaram aqui dois grupos opostos, né? Justamente contra essa questão da figura aí do Dom Pedro. De um lado a gente tinha os liberais moderados e os liberais exaltados. Os liberais moderados eram justamente os proprietários de terra, né, que queriam justamente essa manutenção desse poder centralizador aqui no Brasil, porém queria dar mais autonomia, né, aos senadores, às câmaras que se formavam aqui no Brasil. Já os liberais exaltados queria justamente o fim dessa questão da centralização do poder, né? E de fato queria chegar ao fim dessa conversinha de recolonizar aí o nosso país, tá bom? Então se formam-se esses dois grupos. Eu estou trazendo esses dois grupos para vocês agora, porque eles vão ser muito importantes nessa questão do início do segundo reinado brasileiro, né, com Pedro Alcântara II, o Dom Pedro II. Por quê, professor? Porque de fato, galera, se a gente for analisar o processo político aqui no Brasil, vocês vão ver que até hoje a gente tem justamente esses dois grupos aqui bem distintos, né? Uns mais conservadores, outros mais liberais, né? E isso é decorrência de todos os aspectos históricos políticos que aconteceu aqui no nosso país. Então vamos lá, galera. Primeira coisa, né? Uma das coisas que vão gerar uma insatisfação muito grande na população brasileira, na figura do Dom Pedro II, é que depois de toda aquela luta, né? Depois de todo o dia do fico, né? Separa o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga que o fico, né? E puxa lá a espada e declara independência ou morte. Com o passar do tempo, o Dom Pedro I, ele foi se reaproximando, ó, do partido português, e isso aí vai gerar uma insatisfação nos nossos políticos, né, nas pessoas aqui no Brasil,
tá bom? Outra coisa também que vai ocorrer, né, muito grave, é o assassinato do jornalista Libério Badaro, que ocorreu em 1830 e aonde a acusação caiu justamente sobre a figura do imperador Dom Pedro I, né? A acusação de que ele tinha sido o culpado do assassinato aí do Libério Badaro, tá bom? Então, galera, outra coisa também, né? Lembra que eu já citei essa reaproximação aí da figura do Dom Pedro I com a, a, o Partido Português, e para completar, o Partido Português vai homenagear o Dom Pedro I pela questão das suas atitudes. É nessa homenagem que a gente vai ter aí uma revolta muito grande, uma manifestação muito grande em Minas Gerais, tá bom? E o que vai ocasionar a famosa Noite das Garrafadas, tá bom? Esse acontecimento aqui, ó, é principal, é muito importante na questão da saída do imperador do poder, porque a partir desse acontecimento, né, aonde ocorreu no dia 13 de março de 1831, que você tem um confronto direto entre brasileiros e portugueses, o Dom Pedro ele percebeu que estava impossível a sua permanência aqui no poder, né, como imperador do Brasil. E o que é que ocorre? Ele aí vê que não dá, né, vê que não está dando mais para ele continuar. Lembrando que foi um conflito, né, galera? Porrada mesmo, né? Se agredindo lá, a galera se agrediu, né? Com as garrafas, por isso que fica conhecida aí como a Noite da Garrafada. E aí, esse acontecimento ele vai ocorrer aqui no dia 13 de março. Como eu falei para vocês, o Dom Pedro vê impossível a sua permanência aqui no Brasil e ele também vê o trono do seu filho, né? Que nesse período aí ainda era uma criança, né? A gente vai entender depois disso, depois do primeiro reinado, depois do período regencial, a gente vai entender aí a figura do Dom Pedro II, mas o que que acontece? Ele vê o trono do filho dele também ameaçado, e a partir daí, no dia 7 de abril de 1831, né, o Dom Pedro, para proteger o seu filho, para proteger o trono do seu filho e a manutenção, né, aqui desse domínio, né, que ocorreu, ele vai abdicar o trono português aqui, vai voltar lá para Portugal, tá bom? E aí você vai ter agora, dando início, o período regencial, porém não é algo que a gente vai ver agora. E aí, galerinha, uma atividade para vocês, tá bom? Então, quem estiver assistindo, por favor, comenta com quem ainda não assistiu. A atividade, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer 2 fichinhas, né? Vocês vão pegar 2 folhinhas de caderno e em uma vocês irão fazer a biografia geral do Dom Pedro I e na outra vocês irão fazer a biografia geral do Dom Pedro II. Tá bom, galera? Vocês têm aí até 9h30 para me entregarem, né? No máximo até 10h40, tá bom? Então, galerinha do 8º ano, né? Só dando aquele bizu e aquela revisada, né? O primeiro império vai começar no dia 7 de setembro de 1822 com a nossa independência e vai acabar no dia 7 de março de 1831, né, com Dom Pedro I abdicando o trono e voltando para Portugal. Então fiquem atentos, fiquem ligados, tá bom? Então até amanhã, né, nas nossas 2 aulas, que estaremos aí ao vivo na nossa live, tá bom? Então, galerinha, até mais, fui!